Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para retomar aqui as nossas aulas. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de uma parte do conteúdo que ainda não foi vista. Vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível para vocês, né, por esse material que eu separei aqui, para tentar colocar para vocês esse tópico que fala ainda da radiciação, né, mais especificamente pelo processo de racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores. Tá? O que acontece? Qual é o motivo de ter esse tópico? Muitas vezes as expressões com radical elas podem se tornar expressões irracionais. Quando que elas são consideradas expressões irracionais? Quando você tem um radical que aparece no denominador da fração. Por exemplo, se você considerar essa fração aqui, 1 sobre raiz de 2, ela é uma expressão irracional. Ela é uma expressão que aparece um radical, raiz de 2, e ele aparece aqui no denominador da fração. Esse tipo de expressão, na matemática, ela é muito complicada de se trabalhar, pelo fato exatamente de que esse radical está postado aí no denominador da fração. Então, quando acontece isso, faz-se necessário lançar a mão de um processo chamado de racionalização, ou seja, é tornar esse radical aqui, essa expressão que era uma expressão irracional, que o radical se apresenta no denominador, numa expressão racional. Por exemplo, essa expressão 2, você pode perguntar: mas o radical ele continua na expressão. Sim, mas se você observar aí, ele saiu dessa posição aqui, né, e veio para o denominador. Então, na verdade, tudo que a gente vai fazer nesse processo de racionalização é isso: é tirar um radical que estava no denominador e colocar ele para o numerador. É isso que consiste o processo de racionalização de denominadores, tá? E esse processo ele só acontece quando nós multiplicamos a expressão inteira por um fator, por um termo. Esse termo é chamado fator racionalizante, né? Ou, como ele coloca aqui, expressão racionalizante. Eu costumo mais chamar de fator racionalizante, tá? Fator racionalizante. Bom, em que consiste isso? Consiste em você achar uma expressão que, quando multiplicada pelo denominador, pelo radical que tem no denominador, ela elimina esse radical do denominador e ele vai aparecer apenas no numerador. Então, existem alguns casos, e o caso, vamos dizer assim, mais simples, é quando você tem uma expressão como essa, uma expressão genérica n sobre raiz quadrada de a. N sobre raiz de a.
Observe que o denominador que aparece nessa expressão, ele é um radical de índice 2, é uma raiz quadrada. O radical que aparece no denominador é uma raiz quadrada, que eu estou indicando de forma genérica por raiz quadrada de A. Bom, então, quando a gente vai encontrar esse termo, para que quando multiplicado pelo denominador elimine esse denominador, qual seria o termo que multiplicado pelo denominador o eliminaria, né? Então você tem aqui, ó, o termo vai ser esse aqui, raiz quadrada de A, o próprio valor do radical que aparecer no denominador, certo? O próprio valor do radical que aparecer no denominador. Então, resumindo, né, n sobre raiz de A vai ser n vezes raiz de A sobre A. Mas por que acontece isso? Porque você tem, ó, uma expressão assim, né? Você tem, isso eu coloco aqui para você. N sobre raiz de A, né? Quando você multiplicar isso por raiz quadrada de A, né? Raiz quadrada de A, isso daqui, quando você multiplica raiz de A vezes raiz de A, vai ficar raiz de A ao quadrado. Raiz de A vezes A, que é A ao quadrado. E pela propriedade que nós temos dos radicais, quando você tem um radical que o expoente é igual ao índice, pela propriedade é igual ao próprio radicando. Por isso fica só A, né? Então fica N raiz de A sobre A. Então, vamos... Um instante, deixa eu voltar aqui o material. Demora um pouquinho aqui, aconteceu um probleminha. Bom, então aqui a gente vai ter, como por exemplo, 1 sobre raiz de 2. O termo que está, o radical que está no denominador é raiz quadrada de 2, ou seja, uma raiz quadrada. Quando de 2 você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo termo que aparecer no denominador. Como o termo que aparece no denominador é raiz de 2, você multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Quando você fizer 1 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2. Quando você multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 ao quadrado. O que é raiz de 2 ao quadrado? É 2, ou raiz de 4, né? Que dá 2 também. Então, fica raiz de 2 sobre 2. Isso vai acontecer todas as vezes que você tiver cal com raiz quadrada no denominador. Com raiz quadrada no denominador. Toda vez você vai ter como fator racionalizante, né, a raiz quadrada de A. Esse valor aqui, o valor que aparecer como radical. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por esse valor aí. Se fosse 1 sobre raiz de 3, ficaria 1 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. Se fosse 1 sobre raiz de 5, ficaria 1 sobre raiz de 5, que multiplica raiz de 5 vezes raiz de 5. E assim sucessivamente. Esse é o caso mais simples, né? É o caso em que o radical ele é uma raiz quadrada. O segundo caso é quando o radical é uma raiz que não é quadrada, é uma raiz de índice n qualquer. Uma raiz de índice n. Então, o fatorizante vai ser
raiz enésima, um radical com o mesmo índice do índice que tem no denominador, só que o radicando A, ele deve ser elevado a n-1 é o antecessor do índice. Por exemplo, se o índice for 4, se for uma raiz quarta, vai ficar o fator racionalizante a elevado ao cubo, né? Se for raiz sexta, vai ficar a elevado a 5. Né? Então esse é o fator racionalizante, porque na hora que você multiplicar isso, vai eliminar o radical. Certo? Como por exemplo, né? Você tem aqui, ó, 3 sobre raiz de 3. 3 sobre raiz cúbica de 3, desculpe. 3 sobre raiz cúbica de 3. Então você pega esse radical, 3 sobre raiz cúbica de 3, né? Vou ver aqui. Então, ó, pega esse mesmo radical, essa mesma expressão, põe ela de volta aqui. E aí o fator racionalizante vai ser um radical com o mesmo índice, 3, ó, 3, o mesmo índice que tinha aqui, né? Só que vai ficar 3 elevado ao n, né? A esse n menos 1. Ou seja, o n não é 3, 3 menos 1 dá quanto? 2. 3 menos 1, 2. 3 ao quadrado. Então é sempre o índice menos 1. O índice menos 1. 3 menos 1, que dá 2. Isso é o termo que vai ficar no radicando do fator racionalizante. Tá? E aí se você fizer as contas, multiplicando 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, vai ficar 3 raiz cúbica de 9, que 3 ao quadrado é 9. E embaixo você vai multiplicar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vai manter o índice, na multiplicação de radicais nós mantemos o índice e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 3 ao quadrado, lembrando que o dadorzinho desse 3 aqui é 1, quando você somar 1 mais 2, vai dar 3, ou seja, fica 3 elevado ao cubo. Ok? Portanto, quando você resolver isso, pela propriedade, embaixo no denominador vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo, expoente igual índice, você cancela, vai dar somente 3. 3 raiz cúbica de 9 sobre 3. E aqui, né, a gente sabe que com uma expressão que está multiplicando, esse 3 cancela com esse 3. Vai ficar somente raiz cúbica de 9. A raiz cúbica de 9 não é exata. Quem é exata é a raiz quadrada de 9. A cúbica não. Então, raiz cúbica de 9 seria o resultado. Isso você vai usar quando? Sempre que o denominador for um radical com índice diferente de 2. Né? Com índice diferente de 2. Índice n qualquer. E aqui está o caso em que você tem um radical com uma soma n sobre raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, ou uma subtração, n sobre raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. Então, quem seria o fator racionalizante? A gente chama de conjugado, o oposto. É o oposto do número que aparecer da expressão que aparecer no denominador. Então, ó, se for raiz quadrada de a, o fator racionalizante vai ser raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, vai ser raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. Então você vai multiplicar em cima e embaixo. E se o denominador for raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b, o fator racionalizante vai ser raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b. Tá certo? E lembrar de uma coisa, quando a gente multiplicar essas expressões, raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, que multiplica raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b, lembra que isso aqui é um produto notável, né? A gente pega o quadrado do primeiro, raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de a, que dá a, menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de b vezes raiz quadrada de b, que dá b. No final de tudo, isso daí vai dar a menos b, como a gente vai ver aqui na
na sequência, né? Ó, A menos B. No outro caso também. Então, por exemplo, logo, para ilustrar isso. Bom, tá aqui. Então você tem aqui, ó. A expressão é 1 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Então o fator racional oposto desse termo do denominador de raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, que vai ser o termo que vai ser o fator racionalizante, que você vai multiplicar o denominador por ele, tá? Então, quando você faz essas contas, você obtém aqui, ó, 1 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. E aí quando você fizer raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, isso aí é o quadrado da diferença, um produto notável. Aí lembrar que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Pela propriedade, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. E aí quando você pegar 3 menos 2 vai dar 1. Portanto, vai ficar somente raiz de 3 mais raiz de 2. Né? Bom, esses são os 3 principais casos. Existem outros, mas são casos recorrentes. Né? E pra gente aqui, o que nós vamos enfatizar mais inicialmente, a princípio, seriam só esses 3 aí. Fator racionalizante, quando o denominador é uma raiz quadrada, que é ele próprio. Quando o fator racionalizante for uma raiz com índice diferente de 2, né? Não é uma raiz quadrada, você pega o fator racionalizante vai ser um radical com o mesmo índice e o expoente do radicando com o expoente antecessor ao índice. Lembrando que o fator racionalizante, gente, você vai multiplicar o numerador e o denominador por ele. O numerador e o denominador por ele. E da mesma forma, quando for uma expressão soma ou subtração de radicais, você pega como fator racionalizante, se for raiz de A mais raiz de B o denominador, raiz de A menos raiz de B. Se for raiz de A menos raiz de B, vai ser o fator racionalizante raiz de A mais raiz de B. Ok? Devagar a gente vai tentando colocar isso para vocês. Um abraço, até a próxima.